Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade que se renova para nós, de aqui estarmos reunidos de forma virtual, encarnados e desencarnados, os companheiros da nossa casa, casa de Camilo Chaves. Agradecemos pelo ensejo, pedimos aquele amparo, aquela inspiração, fortalecimento moral, para que nós consigamos a nossa transformação moral, pela superação dos desafios, das dificuldades, dos entraves que ainda nos mantêm presos à retaguarda. Consigamos superar as más inclinações, as más tendências e desenvolvemos as virtudes que são a pedra de toque para a evolução espiritual, no que tange aos planos da purificação dos espíritos. Que os nossos estudos sejam proveitosos para os espíritos em estágio de reequilíbrio e tratamento na nossa fraternidade, e que as vibrações dos tarefeiros da nossa casa possam nos envolver também neste momento, emanando-nos todos na mesma tônica, no mesmo propósito de soerguimento moral, restabelecimento, intelecto moral. Assim seja. Muito bem. Nós vamos então dar continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 11. Vamos lá. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Muito bem. Versículo 11, que nós iniciamos o estudo da semana passada, traz o seguinte: E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Nós já trabalhamos bastante esse movimento da pomba voltar. A pomba já saiu, já voltou, que é o fluxo e o refluxo dos valores mentais, nesse caso a pomba simbolizando valores positivos, que tudo que nós emitimos em termos de pensamentos e vibrações, sentimentos, vai e volta. Vai e volta acrescentado pelo pensamento e vibrações que se afinizam, tanto de encarnados quanto desencarnados. O corvo simboliza o interesse material, as buscas pelo atendimento material, as emoções de cunho material, que lançamos e que representam uma busca. Porque o pensamento irradiado, qualificado pelo sentimento, é uma busca natural que lançamos no plano universal. Por que é uma busca? Porque o pensamento volta, retorna para quem o emitiu.
e vai retornar acrescentado das ideias que têm afinidade. Então, esse inclusive, é a base da lei de ação e reação, causa e efeito, e que infelizmente nós ainda não conseguimos dominar plenamente, porque nós ainda somos dados aos arrobos intempestivos, que é da nossa própria natureza, e ainda lançamos complexidades. Nós estamos no esforço de evolução, de transformação moral, todos nós já estamos buscando domínio sobre as inclinações más, e nós então vamos nos exercitando nessa disciplina no nosso dia a dia, e vamos exercitando a tolerância, a paciência, a calma, em vários momentos, em função do plano complexo que nós vivemos, em vários momentos, vários dias, mas chega um momento em que ocorre uma explosão. Ocorre uma explosão. Isso, vamos notar que isso acontece conosco de vez em quando. Nós vamos, isso, realizando o esforço, vamos contendo, muito embora os estudos, os trabalhos, as tarefas, chega um momento que uma pequena coisa nos faz, detona uma explosão. Isso faz parte do processo de autoconhecimento, de evolução. Nós nos entristecemos, sem sombra de dúvida, mas é o processo de auto que vai nos alertando para o autoconhecimento e para o combate, porque nós nos entristecemos nesses momentos. E é esse entristecimento que é o remédio, que é o entristecimento indica que algo não vai bem. Então, Kardec vai dizer, em certa passagem, que o mal é o seu próprio remédio. O mal é o seu próprio remédio, que nós vamos buscar a solução. Então, no caso, se nós temos as explosões, que são perfeitamente compreensíveis, amigos, naturais, vamos ter calma, vamos ter paciência e entender que isso ainda vai acontecer conosco, enquanto nós não purificarmos por completo. Os momentos vão sendo espaçados, vão sendo distanciados, mas ocasionalmente eles voltam, até que conquistemos a purificação, a vitória sobre a rotina complexa. Então, o entristecimento é positivo porque significa que isso já está causando um desconforto. Porque antigamente, quando nós explodíamos, nós gostávamos da explosão. Agora não, quando nós explodimos, nós entramos em efervescência interior e verbalizamos, nós já sentimos o desconforto. Então é progresso, é avanço. Então qual é a única maneira de evitarmos o desconforto? É nós superarmos a dificuldade. Eu não estou fazendo aqui referência ao que aconteceu segunda-feira, não. Porque segunda-feira a atitude foi a atitude que tinha que ser tomada, não havia outra solução, já que nós não fomos atendidos como gostaríamos que fôssemos atendidos. Se na nossa ação na segunda-feira não esteve envolvida nem a raiva nem o ódio, muito pelo contrário. Foi apenas a energia serena para afastar uma dificuldade. Eu estou me referindo aqui aos acontecimentos do dia a dia, no lar, na via pública. Vamos lembrar de Jesus, que tomou do açoite do templo. Lembram-se disso? Jesus açoitou. Usou o açoite ali com raiva? Não, usou com energia, serena, segura, consciente do que estava fazendo. Ele tinha que promover aquele impacto.
naquela população acomodada, um sistema religioso periférico. Então, por isso que ele usou o azorrague de cordéis naquela ocasião. Então, esses são os movimentos do corvo. As complexidades simbolizam o corvo. E a pomba simboliza os pensamentos nobres, pensamentos elevados, que já somos capazes de irradiar. E eu tenho certeza aqui que nós já estamos naquela condição de irradiarmos bons pensamentos a maior parte do nosso tempo na vida de relação. Nós já estamos conquistando esse descanso. Mas ainda como a purificação ainda está incompleta, tenhamos serenidade, tenhamos paciência com esse movimento. Então, notemos que a pomba voltou a ir à tarde, já falamos sobre isso. À tarde, como o momento em que o sol está se pondo, então a noite se aproxima, que é o momento da dificuldade. Então, nós vamos utilizar a pomba, que são os valores nobres, no momento da dificuldade. São, inclusive, esses momentos de explosão, de destempero, que nós aí ocasionalmente ainda ocorre conosco. Isso acontece com os espíritos do mundo espiritual, amigos. E pensem em vocês que nós vamos desencarnar e vamos iniciar os trabalhos numa colônia espiritual e que nós, daí para frente, não estaremos mais sujeitos a essas explosões. Não. No livro Sexo e Destino, tem um episódio envolvendo um espírito chamado Pedro Neves, tarefeiro de várias décadas, instrutor, que ele perde a paciência lá e soca um encarnado, tomado de fúria e de raiva, em função de uma situação particular. Um espírito, instrutor, trabalhador. Então isso acontece. Acontece na Terra, acontece no mundo espiritual. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos em regeneração, estamos no aperfeiçoamento. Certo? Então vamos ter tranquilidade. Nós já falamos do arrancar, que é exatamente extrair os valores, simbolicamente, extrair o melhor que pudermos, extraída de um tronco de uma árvore. A árvore simboliza as pessoas. A árvore, no texto bíblico, simboliza pessoas. Sempre. Já falamos disso aqui, só estamos lembrando. Então, nós vamos buscar extrair das pessoas sempre o melhor delas. Então, você tem um filho meio rebelde. Você busca extrair dele ali o melhor por meio do conselho sereno, do conselho amoroso, do conselho amigo. Não surtindo efeito, você vai ter que usar de quê? De energia. Tem que usar de energia. Certo? Não adianta ficar insistindo só no mel. Se não houver energia, você pode permitir que aquele espírito confiado à sua guarda, numa fase em que ele necessita de aconselhamento, se desvie. Então você vai usar de energia. A energia que você usa quando seu filho está carregada de ódio, de raiva? Não. Estou usando essa metáfora para remeter os amigos ao que aconteceu segunda-feira. Nesse sentido. Então nós temos, se nós não devemos agir de forma muito enfática com pessoas desconhecidas, fora do nosso círculo, seja familiar, seja de trabalho, seja na casa espírita, fora da casa espírita, na casa espírita, em que todos temos um conhecimento já adquirido de décadas.
Perante alguém que desvia-se da postura ética e sistematicamente se entrega ao desrespeito para com o trabalho alheio, e nós, depois de solicitarmos com brandura a correção da conduta, se a pessoa não corrige, nós temos que usar a energia, amigos. Preservar o trabalho. Inclusive, se o elemento permanecer nesse tipo de conduta, ele terá que ser afastado dos trabalhos, da reunião. Já conversamos lá, nos bastidores, com quem de direito, e lembrando que eu atualmente estou na presidência da casa, para vocês se situarem, já conversamos com quem de direito, e se houver uma repetição, será afastado dos trabalhos. É para a preservação dos trabalhos. Certo? Então, nós temos que arrancar o melhor, e de vez em quando a árvore precisa ser podada. A árvore, de vez em quando, era abalada pela ventania, não é? Caem os frutos. Então, o símbolo é esse aí, avalar a árvore para que aqueles frutos complexos caiam e ela produza outros. Então, nenhum problema quanto ao acontecido. Nenhum problema. Então, nós vamos buscar arrancar, então, o melhor da experiência, da circunstância, da situação e das pessoas. Uma folha de oliveira no seu bico, exatamente que é o valor luminoso a ser ingerido. O valor luminoso a ser ingerido. Se uma determinada árvore se apresenta para nós no contexto de forma odiosa e infeliz, socialmente falando, no plano amplo da sociedade, qual é a folha de oliveira que eu vou arrancar? Obviamente que esse elemento não tem, nesse momento, um valor luminoso a distribuir. Mas eu vou arrancar, vou sacar da minha intimidade o quê? A compaixão, a tolerância, a paciência. Que é o que eu tenho. Então vamos lá. E conheceu Noé. Noé simboliza o homem com a razão esclarecida, iluminada. Então todas as nossas experiências complexas, individualmente falando do dia a dia, são para o nosso conhecimento. Então, quando nós temos uma imersão lamentável, é para que tomemos conhecimento que nós ainda temos na intimidade essa dificuldade para continuarmos trabalhando. Não foi vencida. Não foi vencida. Enquanto não for vencida, ela vai, ocasionalmente, espaçando, mas ocasionalmente ela vai voltar. Que é um movimento natural. Natural, amigos, tá? Natural. Quando nós tivermos plenamente completado o trabalho do aperfeiçoamento, vai emergir de nossa intimidade somente virtudes, bons pensamentos. Somente irão emergir pensamentos bons e virtudes. Mas até lá, é como uma erupção, é como um vulcão que está ali ainda com... aliás, o próprio apóstolo Mateus fala disso, no Mateus 20:20, no morrão que fumega. Já estudamos aqui. Então, o vulcão está ali, a matéria incandescente está ali, e de quando em quando há uma explosão, porque a matéria vai subindo por pressão, explode. Passa-se o tempo e o vulcão entra em descanso, em repouso. Até que chegará um dia que aquela matéria vulcânica incandescente ela vai resfriar-se, não vai haver mais erupção.
Comentários aí, pessoal? Quem quer fazer um comentário? Fernando? Sem comentários? Pode falar aí. Quem quiser falar, pode falar. Não, eu estou só dizendo que está tranquilo, a gente está compreendendo bem. Tranquilo, só um minuto. Tem um assessor aqui que é um gato, fica aqui, ele entra, depois ele quer sair, fica me testando a minha paciência aqui, viu, pessoal? No gato. E está me dando a oportunidade de treinar a paciência, a calma. Ai, ai, conheceu Noé, então, pela observação, ponderação, análise, para identificarmos o melhor. Que o Noé simboliza o homem com a razão iluminada. O que isso quer dizer? Nós que já abrimos o nosso campo mental para o conhecimento espírita, por exemplo, que é que é o nosso ramo aqui de trabalho, espiritismo. Então nós somos o Noé e já temos aí um conhecimento que nos permite operar numa faixa diferenciada de terreno. Então a água que mingua. Quer falar alguma coisa aí, Fernando? Não, 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 não. Então tá. Só limpando meu óculos. Pode continuar. Então deixe seu som fechado aí, por favor, para não. Tá. Só para não entrar som ambiente. Uma folha de oliveira conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. As águas que minguam simbolizam, no plano interior, o decréscimo das imperfeições, o decréscimo das paixões e o aumento das virtudes. Nós estamos trabalhando aqui com a ideia de que estamos vivendo uma transição entre de ciclo de evolução, das faixas da expiação e provas para a regeneração. Então, o plano de expiações e provas é caracterizado, o mundo de expiações e provas é caracterizado, já lemos aqui, só vou pontuar aqui duas coisas que Santo Agostinho traz para nós no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os mundos de expiação e prova, nos mundos de expiação e provas, nós lidamos em função da grande imperfeição moral que predomina com um alto índice de vícios. Aqui ainda nos mostramos propensos na sociedade, que é o que vemos na sociedade, vícios generalizados, características de espíritos ainda imperfeitos. E também lidamos com a perversidade dos homens, nos mundos de expiação e provas, porque nos mundos de regeneração não existem perversidades e nem viciações mais, amigos. Isso é uma característica de mundos de expiação e prova. Então, as águas que minguam são as águas ou que deveriam estar minguando. Precisamos analisar e estudar se, de fato, no plano macro social amplo, as águas da complexidade humana estão minguando de fato. As paixões. E aqui lançamos uma ideia, uma questão para ponderação, análise e reflexão. Estamos, de fato, diminuindo essas complexidades? Ou nós estamos apenas identificando a existência para ainda começarmos o trabalho de transformação social? Porque não é
o que parece ser, por exemplo, um aumento, de fato é um aumento porque a população aumenta, a população de encarnados aumenta, e a quantidade de encarnados ainda imperfeitos aumenta. Então, aumenta, as imperfeições aumentam. Há um exacerbar. Isso é evidente. Só quem é muito místico colocou, segundo Kardec, vai dizer no livro, no Evangelho, no capítulo 10, itens 20 e 21, só quem colocou um óculos cor-de-rosa é que vê as coisas todas como estando muito bem. Allan Kardec define que o objetivo do espírito não é colocar óculos cor-de-rosas para ver o mundo como ele não é. Está lá na questões 20 e 21, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Vamos refletir para nós nos posicionarmos aí como criaturas não omissas. Não omissas. O mal predomina por causa da omissão dos bons. Então, é preciso que haja uma identificação plena para que então possa haver o trabalho de saneamento. Se tem muita viciação, precisa de educação. Escolas. Se tem muita miséria, é preciso um emprego, trabalho. E vai por aí. Porque essas dificuldades são características de mundos de provas e expiações. Pode falar, Fernando? Aliás, segunda-feira, naquelas mensagens final, um dos espíritos que falou, ele nos alertou, né? Para que a gente ficasse atento com as pessoas debaixo das marquises, passando necessidade, passando fome, né? Exatamente. Que era a preocupação, Eu devo acrescentar. preocupação de Kardec. Kardec, certa feita, saindo lá da sociedade espírita, num dia chuvoso, tinha lá um mendigo debaixo da marquise. Ele olhou para aquele mendigo, falou assim: o que o espiritismo pode fazer para melhorar a vida desse irmão? E eu devo acrescentar que eu tenho conhecimento, né, mais de perto, que não é somente esses que estão debaixo do marquise, tem aqueles outros também, asilos, que estão passando seríssimas dificuldades. Mas é isso. A gente não pode se omitir quando a gente pode fazer alguma coisa. Exatamente. A gente tem que aproveitar as oportunidades, os ensejos para ajudar. Porque assim nós estamos colaborando para que o mundo melhore. Porque nós precisamos que as águas que mantêm esse sistema no mundo são as águas do egoísmo. Isso aprendemos estudando a doutrina espírita. Qual a contribuição que o espiritismo pode dar para a sociedade? Questão 799. Nós repetimos aqui, vamos falar nela de novo. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Então, aproveitando o que o Fernando acabou de dizer, o que Kardec também visou, os verdadeiros interesses nossos hoje devem estar onde? Nos irmãos necessitados e carentes, para ajudá-los de alguma maneira. E é por isso que nós nos congregamos na nossa casa espírita e ali podemos contribuir, porque a nossa casa espírita faz um trabalho social bem abrangente. Bem abrangente. Nós não somos um grupo espírita apenas que trabalha no campo intelectivo, da instrução, fechado em si mesmo, sem uma atuação propositiva na sociedade, porque aquele necessitado, aquele carente que recebe o pão, o agasalho, a vestimenta, ele está tomando contato com o espiritismo aplicado. Isso é muito importante.
Então, por isso é que nós mantemos as atividades de atendimento à carência, porque o Brasil é o país da desigualdade social em larga escala. Em larga escala. Já temos dito aqui, vamos repetir. Se o Brasil fosse realmente uma sociedade em que vigorasse o pensamento crístico, o pensamento de Jesus, os espíritos nós não conviveríamos com o que convivemos, porque os espíritos vão dizer, por exemplo, na questão 930, que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E na questão 888, que trata no capítulo da caridade e do amor ao próximo, está dito também o seguinte, que se deve pensar da esmola, o homem condenado a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Amigos, os Espíritos estão falando aqui para nós que nós temos que gerar empregos, temos que empregar. Kardec preocupa-se com o desemprego, inclusive na questão da 685A, no seu comentário. O desemprego generalizado produz o flagelo da miséria. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que não nos aliena do contexto. Ela não nos coloca no plano do misticismo, coloca-nos no plano das preocupações sociais graves. Sociais graves. Nós queremos ou não queremos um mundo de regeneração? Ou nós pensamos que o mundo de regeneração é aquele mundo em que nós vamos ter os sofredores para que os bonzinhos possam ajudar com a caridade? É isso que nós pensamos que seja um mundo de regeneração? Então vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meditando. Porque já dissemos, vamos repetir. Santo Agostinho finaliza o capítulo dizendo que é a última frase do capítulo 19, falando da progressão dos mundos, que a Terra chegou no momento de transformação, que ela vai mudar de planeta de regeneração para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos. Os homens serão ditosos na regeneração. Não é no mundo ditoso, é na regeneração que os homens serão ditosos. Todos os homens, de todas as classes sociais. Então, nós estamos aqui trabalhando para que a água do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da presunção, da hipocrisia, da falsidade, da desfaçatez diminuam. E nós, efetivamente, preguemos a Jesus Cristo, como Paulo vai dizer, e não a nós mesmos. E não façamos propaganda de nós mesmos. Preguemos a Jesus. Preguemos a doutrina espírita, inclusive abordando os pontos que causam desconforto à sociedade, abordando os pontos que causam desconforto ao movimento espírita, abordando esses pontos. Nós precisamos fermentar a massa, melhorar o mundo. Então, essas águas que tinham minguado sobre a Terra, do ponto de vista social, o plano aí da sociedade, temos falado muito disso e repetimos hoje. Agora, tem um outro plano interessante, que também toca no plano social.
que é o seguinte: enquanto essas águas das paixões e das imperfeições elas não minguam, as águas da reencarnação permanecem. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos continuar precisando de reencarnação para transformação moral. Então as águas não vão minguar. Então a necessidade, o que eu quero dizer? Necessidade de reencarnação, ela diminui. Ela vai diminuindo à medida que o espírito avança. Então eu já trouxe aqui, e vou repetir para vocês, a fala de um instrutor no livro Sexo e Destino. Olha o que ele vai dizer no capítulo 13 do livro Sexo e Destino, da segunda parte. Félix continuou elucidando que a misericórdia divina, à medida que o espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir e de se harmonizar com as leis do eterno equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias. O que ele está querendo dizer? Que diminui, amigo, a necessidade de reencarnação compulsória, expiatória, praticamente acaba. Nós vamos escolher, como aprendemos lá no Livro dos Espíritos, a questão 258, vamos escolher a nossa existência e as provas pelas quais vamos passar. Não precisa mais sofrer expiação. É disso que estamos tratando aqui. Das águas que minguam, as paixões que minguam. E então nós temos existências mais harmonizadas. Vamos falar um pouco das paixões. Nas questões 907. Só um minuto, por favor. Estou com um som ambiente muito forte aqui na minha área hoje. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Dá um sinal de positivo se vocês estão ouvindo. Então, ótimo, ainda bem. O pessoal está fazendo aqui uma festa aqui no Pilotiza aqui. Bom, águas que tinham minguado sobre a terra. Nós aprendemos que os espíritas são reconhecidos por domar as suas inclinações más e pela sua transformação moral. As inclinações más já abordamos aqui um pouco no início, quando falamos do corvo e do pombo. E nós, enquanto não superarmos todas, elas, como um vulcão que vai sendo pressionado de baixo para cima, ocasionalmente vai entrar em erupção. Ninguém se assuste, ninguém se deixe entregar ao remorso ou à depressão, que é um movimento natural, enquanto a purificação não está completada. Estou falando das paixões. Duas questões aqui tratam bem desse assunto. Livro dos Espíritos, questão 907. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz que causa o mal. Nós já trabalhamos essa questão também temos trabalhado com frequência. A questão 908 tem um comentário de Kardec que é brilhante, que eu quero trabalhar aqui com vocês, comentar. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando
num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. Então, ela só vai ser perniciosa quando nós não conseguirmos dominá-la. Falando da paixão, Kardec tem um comentário brilhante. Vamos lá. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Veja que interessante. Então, são as consequências da paixão. A infelicidade, o entristecimento interior, aliado a outros sentimentos complexos que vão surgir, e quando não, atraímos consequências físicas, consequências graves, consequências na pauta das reações de terceiros, certo? Então, o mal traz o seu próprio remédio. Kardec, em síntese, está dizendo isso. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural, que é o que nós sempre dizemos. O princípio no sentimento ou no instinto natural desenvolvido no carrear da evolução. Por isso que na questão 907 está dito que o princípio que lhe dá origem foi posto no coração do homem para o bem, posto pelos esforços nos trabalhos na evolução, os trabalhos pela evolução ao longo das reencarnações, tanto no reino animal quanto no mineral, vegetal, animal ou minal. É assim que os sentimentos são postos por nós mesmos no trabalho repetitivo, desde as faixas anteriores ao reino humano, notadamente na faixa animalizada, que é quando nós vamos operar e exercitar os instintos de sobrevivência, de conservação, de reprodução, de trabalho. Nós vamos exercitar todos os instintos embrionários que serão sentimentos na faixa da humanidade. Podem se tornar paixões, que é o exagero da necessidade, é isso? Em outra tradução, Kardec usa o termo, o tradutor usou o termo exageração, exageração de uma necessidade, certo? A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Então, aí é que está o problema da paixão quando ela se torna perniciosa. O exagero, porque aí nós passamos a ficar a reboque. E quando dizemos a reboque, nós estamos, inclusive, influenciados pelos desencarnados, que se ligam a nós muito mais do que nós imaginamos, com base nisso. Toda paixão que aproxima o homem. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. É o que nós dissemos. Quanto menos tendência complexa, mais sentimento, mais virtude. Que é o trabalho do identificação das más inclinações e o controle.
combate, melhor dizendo. Tá claro aí? Comentários? Então, nós estamos trabalhando hoje para que as águas complexas que mantêm o plano da expiação das provas diminua e as virtudes comecem a preponderar na sociedade, instaurando a regeneração. Por enquanto, o que nós vemos no mundo são bolsões de regeneração em determinados países aí, e uma grande parcela ainda do mundo nas faixas da expiação. Quando todo o orbe, o trabalho de bem-estar social, atingir todas as nações e todos os indivíduos em todas as latitudes e longitudes do globo, não houver mais ninguém em expiação, porque Santo Agostinho vai dizer que nos mundos de regeneração não tem ninguém em expiação, em determinado ponto. Aqui, ó, falando dos mundos felizes, possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido. Vamos lembrar que quando ele trabalha aqui o tema, no capítulo 10, falando dos mundos ditosos, dos mundos venturosos, vamos lembrar do que ele diz lá no final do capítulo sobre o mundo de regeneração, que é o mundo ditoso. Então, o que está dito aqui vale na argumentação de Santo Agostinho para os mundos regeneradores também, tá? Mundos de regeneração também. Possuem bem, falando dos homens, da sociedade nos mundos venturosos. Possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Notaram? Amigos, os espíritos que têm que conviver com a falta do necessário, eles estão na expiação. Estão expiando. E a misericórdia determina que se nós temos condições de retirar alguém da expiação, devemos retirar. E quando ajudamos caritativamente, por enquanto, por causa da desigualdade do mundo, do Brasil particularmente, nós estamos ajudando o irmão a sair das zonas do desespero, do sofrimento. Vamos repetir. Essa frase aqui é importante, porque essa frase aqui, ela está inserida em vários comentários de Kardec. Ela é repetida em outras partes do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós aqui chamamos a atenção, acabamos de falar sobre isso, a questão 888, vamos repetir? Questão 888. Vamos repetir aqui, para vocês verem se não é a mesma coisa. Resposta dos Espíritos. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, vamos repetir a frase aqui? Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Amigos, o que é que... Falando do mal, o que é que causa a carência do necessário na Terra para vastas populações de irmãos nossos? O que é que causa? O egoísmo. Esse é o mal que temos que combater. Essa é a água complexa que temos que combater. Allan Kardec, por exemplo, me desculpe aqui se eu estou citando muito Allan Kardec,
Mas não é por acaso, porque a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec e nós precisamos mergulhar nosso pensamento ao pensamento de Kardec e dos bons espíritos para mudarmos a nossa mentalidade de fato e não ficarmos brincando de espiritismo, principalmente no movimento espírita brasileiro, em que ficamos brincando de espiritismo. Estamos transformando o espiritismo aqui no movimento de autoajuda, passando uma flanela nos problemas graves sociais, porque o discurso desagrada. Mas o discurso de Kardec é um discurso sintonizado, antenado com as dificuldades do nosso tempo, que já eram grandes no tempo dele, mas a população era menor. Hoje o problema está ampliado. Então, vamos dizer, falando da água que precisa baixar. Vamos voltar aqui. Qual água que precisa baixar? O egoísmo. Vamos trabalhar o egoísmo? Questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Nós não vamos baixar as águas? A imperfeição crassa para que o número de reencarnações seja diminuído? Não é isso que nós queremos? Não é? Então nós temos que trabalhar o egoísmo. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem é ainda muito próximo de sua origem. Por isso é que lá, voltando a Santo Agostinho, no capítulo 3, no item 14, por isso é que nós vamos encontrar o Santo Agostinho dizendo que a maior parte da nossa população é constituída por espíritos selvagens e semi-civilizados. Capítulo 3, item 14. A maior parte formada por espíritos civilizados e semi-selvagens. Selvagens e semi-civilizados. Próximos de sua origem. Ainda muito próximos da sua origem, ou seja, próximos ainda das faixas animais. Qual é a origem do homem? Lembra-se do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que também fala disso? Em sua origem, o homem só tem instintos. Qual é a origem?